E hoje eu quero falar com você sobre o Deus que ressuscita sonhos. Ezequiel capítulo 37, vamos lá. Ezequiel capítulo 37. Assim está escrito, versículo 1 a seguir. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. Porém nervos em vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Diga comigo: e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. Diga comigo: rebuliço. E os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Diga comigo: cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como se me deu a ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, porque eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, porque eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Pai, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor acrescente bênçãos à leitura da tua palavra nessa noite, para a glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você perdeu alguma mensagem, no mês de dezembro, todas as ministrações que eu preguei sobre Hebreus 11 estão no YouTube, estão no canal da igreja. E se você perdeu alguma dessas mensagens que eu preguei agora, tenho pregado no mês de janeiro, elas também estão no canal da igreja. Você pode acessar e assistir essas mensagens lá. Ezequiel 37, eu já falei muito sobre isso, sobre o significado os três significados, o significado histórico, o significado profético e o significado individual. Já falei muito sobre isso, mas hoje eu quero fazer uma conexão, uma ponte de explicação do porquê Deus deu essa palavra ao profeta Ezequiel. Tudo, a razão de tudo, o motivo, o que realmente inspira o profeta, o que faz Deus, com que Deus dê essa palavra ao profeta, a chave de tudo isso
é o versículo de número 11. Ele é a base de toda essa profecia. Quando os filhos de Israel, escravos na Babilônia, ali, escravizados, sem esperança, simplesmente vendo os anos passar e os seus filhos nascerem e crescerem como escravos, sem ter direito a absolutamente nada, eles já estavam dizendo entre si: acabou. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais vida, a nossa esperança acabou, os nossos ossos secaram, nós fomos cortados, como uma árvore que é cortada, acabou, simplesmente acabou. E eles viviam assim, cabisbaixo, choramingando, eles viviam assim, desiludidos, desesperançados, sem esperança, desesperados. Eles já não tinham mais expectativa, e foi justamente nesse momento, em que eles já não tinham mais expectativa, em que eles já não tinham sonhos, foi justamente nesse momento, em que os sonhos deles estavam mortos, que Deus levanta o profeta, e dá essa visão para o profeta, mostrando ao profeta o vale de ossos secos, mostrando ao profeta que Deus era poderoso para ressuscitar aqueles ossos e fazê-los viver novamente. Fazer com que nervos, carnes, pele viesse sobre aqueles ossos e eles se transformassem em um grande e poderoso exército. Foi quando aquele povo se viu sem sonho. Essa palavra de hoje é uma palavra para você que perdeu a esperança. Essa palavra de hoje é uma palavra para você que já não sonha mais. É uma palavra para você que já desistiu do seu filho, que já desistiu da sua filha. É uma palavra para você que já desistiu do seu casamento. É uma palavra para você que já desistiu da sua vida profissional, que já desistiu da sua vida com Deus. Talvez você diga para você mesmo: acabou, não tem mais jeito, acabou, minha vida acabou, meu casamento acabou, meus filhos só me dão tristeza, meus filhos só me dão agonia, meus filhos já não me dão alegria, eu não tenho mais motivo de alegria nos meus filhos. Eu me levanto pela manhã na segunda-feira e quando eu vou trabalhar, eu só tenho tristeza, eu não tenho alegria. A bem da verdade, eu espero que a morte venha o mais rápido possível. A bem da verdade, a minha oração é: Deus, me leve dessa vida, eu já não suporto mais. Essa palavra é para você. Ela tem endereço, o endereço é você. Primeiro que você precisa entender é que o sonho ativa o poder de Deus. Aquele povo estava desesperançado, aquele povo estava desiludido, e foi justamente nesse momento de desesperança, foi justamente nesse momento que então Deus resolve ouvir a oração dessas pessoas. Deus atende a oração dessas pessoas. Sonhar ativa o poder de Deus. Quantos sonhadores nós temos aqui nessa noite? A Bíblia diz assim, uma palavra no Antigo Testamento, e o apóstolo Pedro a repete no Novo Testamento em Atos, que vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. A pessoa mais pobre do mundo não é aquela pessoa que não tem uma casa para morar, não é aquela pessoa que não tem uma cama para dormir, não é aquela pessoa que não tem um centavo no bolso. A pessoa mais pobre no mundo é aquela pessoa que não tem sonho. Ele pode ser pobre, miserável, mas se ele for um sonhador, um dia ele dará a volta por cima. Mas se ele não tiver sonho, acabou, acabou, acabou. Tentar ajudar uma pessoa que não sonha é muito parecido com empurrar uma pessoa escada acima. Você já tentou empurrar uma pessoa escada acima? Escada abaixo é muito fácil, mas escada acima. Enquanto a pessoa mais pobre do mundo é aquela que não consegue sonhar. A pessoa mais frustrada do mundo é aquela que tem sonho, mas não sabe como realizá-lo. É aquela que deita e se levanta com uma frustração, uma coleção de tentativas,
ou de pensamentos e não saber como fazer e sair daquela situação. Sonhar é importante. Os sonhos são muito importantes, porque os sonhos são matéria-prima para Deus trabalhar na nossa vida. Tudo que existe no mundo tem uma matéria-prima, tem um produto, tem uma primária, que é aquilo que dá origem ao produto. Tudo, qualquer coisa na vida, qualquer coisa. Até o próprio homem, a matéria-prima do homem foi o barro. Deus fez o homem do pó da terra. Então existe uma matéria-prima. E o sonho, ele é a matéria-prima para Deus trabalhar em nós. Para Deus trabalhar na nossa vida. Porque são sonhos do nosso coração que Deus usa para nos ensinar. Quantas coisas você já aprendeu na sua vida correndo atrás do seu sonho? São os sonhos do nosso coração que Deus usa para nos desafiar. São os sonhos do nosso coração que Deus usa para nos elevar a um nível mais alto. Se você cresceu na vida, você cresceu graças ao sonho que você tem de um dia procurar realizá-lo. Isso te faz levantar, isso te faz correr atrás. Isso te faz elevar o seu nível. Você sabe que se você não melhorar, você não vai alcançar. Então isso mexe com você. Mas isso também aumenta o nosso nível de fé. Porque você sabe que se você não tiver fé, você não vai conseguir alcançar aquilo que você tanto quer para a sua vida. Então Deus usa o sonho para também nos testar. A Bíblia, todas as vezes que as pessoas foram testadas, tinha um sonho envolvido. O maior exemplo é José do Egito. Mas Deus também usa os nossos sonhos para quê? Para nos atrair a Ele. Porque nós nos frustramos tanto que chega um momento que a gente entende, sem Deus eu não vou conseguir. Então você é atraído a Ele. Por isso eu digo que os sonhos são matéria-prima. E um sonho ele não se realiza quando eu só sonho. Um sonho não se realiza quando é só um sonho. E um sonho não se realiza quando eu sonho só. Eu vou repetir isso. Um sonho não se realiza quando é só um sonho. Também não se realiza quando eu só sonho. E também não se realiza quando eu sonho só. Ele não se realiza. Por que ele não se realiza? Porque quando eu só sonho, eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu só sonho. Tem gente que tem um monte de sonho, mas não tem nenhum pingo de atitude na vida. Ele quer que aconteça, mas ele não tem. Ele não tem atitude. Ele quer que Deus o ajude, mas ele não vem para a semana de oração. Ele quer que Deus o responda, mas ele não ora a Deus. Ele não tem atitude. Ele não tem, por não ter atitude, eu ouso dizer que ele não tem fé. Porque é incompatível você dizer que tem fé se você não tem atitude, mesmo porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Obras são atitudes. Um sonho não se realiza quando é só um sonho. E quando é que é só um sonho? Quando eu não tenho planos, quando eu vejo aquilo tão distante de mim que eu não acredito. E porque eu não acredito, eu não planejo nada. E um sonho também não se realiza quando eu sonho só. E quando é que eu sonho só? É quando eu não compartilho dos meus sonhos com as pessoas. Mas aí tem uma observação, um ponto a ser observado. Eu preciso compartilhar os meus sonhos com as pessoas, mas eu não posso compartilhar os meus sonhos com qualquer um. Não é todo mundo que está preparado para ouvir os meus sonhos. José compartilhou o sonho dele com os irmãos dele. E no que deu, você se lembra? Por causa daquele sonho, eles acabaram com ele. Acabaram com ele. Com a mocidade dele dentro de casa. Não é qualquer pessoa que pode ouvir o seu sonho. Você não pode sair falando para todo mundo. Mas você também não pode se calar. Sabe por quê? Porque quando você abre a sua boca para falar, um sonho ele não se realiza quando você sonha só. Porque parte do seu sonho está em outra pessoa.
Parte do seu sonho está em alguém que está à sua direita, à sua esquerda, na sua frente, atrás. Parte do seu sonho não se realizará somente em você. Deus usará pessoas que você não conhece para realizar parte do seu sonho. Por isso é importante a gente expressar. Um dia o rei Davi, ele estava, é uma passagem que está lá em Samuel, se não me engano, Samuel 22, quando fala dos valentes de Davi, quando a cidade de Belém estava tomada, e essa passagem é muito interessante, porque Davi estava no alto da montanha, os filisteus haviam tomado a cidade, e Davi olhou para dentro de Belém, e se imaginou bebendo da água de Belém, e ali ele disse para si mesmo: ah, quem me dera beber da água de Belém. Quem me dera beber. A Bíblia diz que ele suspirou. Você já suspirou? Quem é que sabe o que é suspirar? Você já suspirou alguma vez na vida? Você já suspirou hoje? Quando você suspira, Davi suspirou pela água. Ah, quem me dera beber daquela água. Ah, quem me dera um ar-condicionado agora. Você tem que suspirar, irmão, porque de repente quem está do seu lado escuta, fala: olha, eu estou com um em casa sobrando, vou te dar. Pronto, seu sonho está realizado. E aqueles homens ouviram aquela palavra de Davi, e eles saíram dali imediatamente, e foram até Belém buscar a água, porque Davi sonhou alto. Mas é interessante isso. O que me chama a atenção nesse texto é que o povo de Israel já estava perdendo a sua esperança, eles já não tinham mais sonhos, eles estavam como ossos secos, e Deus não tinha outra coisa para mostrar ao profeta, senão um vale de ossos secos, de fato não tinha. E aí então Deus disse para o profeta: profetiza, filho do homem. E na medida que o profeta profetizava, as coisas iam acontecendo. Diga comigo: na medida que o profeta profetizava, as coisas iam acontecendo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Aprenda isso. Deus não é mágico. Deus não é mágico. Mágico é aquele que tira o coelho da cartola. Mágico é aquele que faz as coisas aparecer do nada. Deus não é mágico. Deus age em parceria. Você entende isso? Deus age em parceria. Lembra daquela máxima que você aprendeu lá fora da igreja? Faça da tua parte e eu te ajudarei. Lembra dessa máxima? Deus age em parceria. Jesus estava com uma multidão faminta. Ele poderia ter feito aparecer pão, ele poderia ter de alguma forma que os pães aparecessem, que os peixes aparecessem, mas não, ele agiu em parceria. Ele disse para os discípulos assim: olha, o que daremos a estes para que eles possam comer? E os discípulos saíram em busca de alguma coisa, até que alguém achou um garoto que tinha 5 pães e 2 peixes. E a partir desse momento, Jesus então multiplica os pães e os peixes. Mas houve uma parceria. Isso tem que ficar muito claro. Na medida que o profeta profetizava, as coisas aconteciam. Na medida que ele agia, Deus ia fazendo. Vamos voltar a domingo passado. A fé, ela é ativada pelo comando de voz. Você fala, lembra disso? Você fala, as coisas acontecem. O que me chama a atenção é que Deus diz então: filho do homem, profetiza. E na medida que ele ia profetizando, as coisas iam acontecendo. Deus podia fazer sem que ele falasse nada, mas Deus preferiu e sempre prefere agir em parceria. E aí eu entendo o seguinte, que Deus ele não age, Deus ele reage. É você quem age, você age e Deus reage. Talvez muitas coisas não aconteceram porque faltam atitudes, faltam ações da sua parte. Talvez falta você dar um passo em direção ao seu sonho. Talvez você está como o povo de Israel, os ossos se secaram, pereceu a esperança, e já se sente como uma árvore cortada. Quando você ia dar fruto, sabe, imagina que covardia, quando você chega ali num pé de jabuticaba, ele cheio de jabuticaba, e de repente, quando ele está todo cheio de jabuticaba, alguém chega e corta aquele pé. Dá dó, não dá? Talvez alguém fez isso com você no melhor momento da sua vida, quando você estava pronto para dar os seus melhores frutos, alguém chegou e te cortou, e você hoje se sente
talvez deprimido com isso e quem sabe desesperançado. Mas eu vim aqui para te dizer uma coisa: o que te mantém vivo são seus sonhos. Uma pessoa que para de sonhar é uma pessoa que está próxima da morte. Uma pessoa que para de sonhar, se você parar de sonhar hoje, eu te garanto, você não vai demorar menos de 15 dias para entrar numa crise de depressão. É possível que você conheça pessoas que trabalharam muito a vida inteira e se aposentaram. E quando elas se aposentaram, quando elas estavam prontas para desfrutar agora de um tempo de vida melhor, de descanso e tal, elas entraram numa depressão profunda. Por quê? Porque nunca estiveram prontos para parar. Tem gente que pensa que a vida é nascer, crescer, estudar, namorar, noivar, casar, ter filhos, aposentar, formar, trabalhar, aposentar, e aí morreu. Aposentadoria é a morte. Morreu. Se for mais nada. Vou fazer mais nada. Será que é isso? Será que você parou de sonhar? Será que você não sonhou? Olha, o dia que eu me aposentar, Deus, eu quero gastar minhas 24 horas. Eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero me entregar. Eu quero aquele sonho do meu coração. Eu quero trabalhar com crianças. Eu quero trabalhar com idosos. Eu quero trabalhar com menores. Eu quero trabalhar com adolescentes. Eu quero trabalhar com viciados. Eu quero trabalhar com adolescentes. Eu quero dar conselho. Sabe, você não pode parar. Um dos homens que eu mais respeitei e respeito, um pastor coreano. Ele é pastor na Coreia do Sul. Há muitos anos atrás, quando eu ouvi falar dele pela primeira vez, o nome dele, ele se chamava Paul Young-chun. Mas um dia ele resolveu mudar o nome dele. E ele passou a se chamar David Young-chun. Porque ele fez um voto com Deus, que ele só voltaria a ser chamado de Paul Young-chun quando as duas Coreias se unissem. E desde aquela época, há muitos anos atrás, talvez na década de 50 aí, ele tem orado por isso. Mas esse homem, há alguns anos atrás, se não me engano, há uns 10 anos atrás, esse homem esteve muito doente, mas muito doente mesmo. E eles o levaram para o hospital. Ele é um homem de muita oração. Para você ter uma ideia, a igreja dele tem em torno de 1 milhão de membros. Eles fazem inúmeras reuniões em Seul, capital da Coreia do Sul. Inúmeras. Por um bom tempo ela foi considerada, hoje eu não sei mais, mas ela foi considerada a maior igreja do mundo. E esse homem adoeceu. Adoeceu e a família o levou para o hospital, os médicos começaram a cuidar dele. E um dia os médicos chamaram a família e disseram: olha, vocês podem começar a se despedir, porque ele não tem mais que uma semana de vida. Ele não vai longe. Se vocês tiverem parentes fora, chame-os para que possa vir também despedir dele. E eles falaram isso com ele. Falaram: olha, nós estamos aqui para despedir de você, porque o médico disse isso. Só que ele é um homem que a vida dele toda, o dia dele começa às 4 horas da manhã. Quem já leu biografias e livros dele, são inúmeros livros, você sabe como é a vida dele e dos coreanos, como os coreanos oram muito. E um dia então, quando a família saiu, ele fez uma oração. Ele disse: Deus, Senhor, eu não estou entendendo, por que eu já vou morrer agora? E o Senhor então o visitou ali e disse: Paul Young-chun, você vai morrer. Você vai morrer. E ele disse: Senhor, como assim, Senhor? Eu vou morrer. E Deus disse para ele: você vai morrer. Por uma razão. Você vai morrer porque você parou de me ouvir. Ele não entendeu. Ele falou: Senhor, mas como eu parei de te ouvir? Como? Eu levanto todo dia às 4 horas da manhã, já faz muitos anos. Eu oro ao Senhor no mínimo 3 horas por dia. Eu oro ao Senhor, o Senhor fala comigo, eu falo com o Senhor. Como é que eu parei de te ouvir? Então o Senhor disse para ele, naquele quarto de hospital, Deus disse para ele: você parou de me ouvir. Você parou de me ouvir. Você não ouve mais a minha voz, porque eu, o Senhor, falo na linguagem
dos sonhos. E você parou de sonhar. Você só está morrendo porque você parou de sonhar. E aquele homem então disse: Senhor, eu quero voltar a sonhar. A idade não vai me impedir, minhas rugas não vão me impedir, meus cabelos brancos não vão me impedir, minha força não vai me impedir, eu quero fazer a tua obra. E Deus disse para ele: então plante 5.000 igrejas. Ele falou: Senhor, me tira dessa cama e eu plantarei 5.000 igrejas. Na semana que esse homem ia morrer, ele recebeu alta do hospital. E está pregando até hoje. E ele já deve ter passado das 5.000, porque há 4 anos atrás, eu já tinha ouvido que ele já tinha aberto mais 2.500. Naquela época. Você está entendendo? O que te mantém vivo são sonhos. São sonhos. Você sonhar, você abrir o seu coração e dizer para Deus: Deus, sabe, eu tenho sonhos. Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas eu quero fazer isso e fazer aquilo para o Senhor. Deus, me dê isso, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer dessa forma para o Senhor. Me dê energia, me dê saúde, eu quero gastar os meus dias na tua obra. Você precisa sonhar. O que te mantém vivo são os sonhos. Há um bom tempo atrás, eu ouvi falar de um pastor norte-americano. Eu não sei como se escreve, mas parece que se pronunciava o nome dele como Lester Sumrall. 83 anos de idade, esse homem tinha. 83 anos, um pastor de 83 anos. Esse homem chegou no púlpito da sua igreja e começou a chorar. E disse: irmãos, eu não estou conseguindo dormir mais, porque eu acordo no meio da noite, eu começo a pensar que existem milhares de irmãos nossos na África, que estão dormindo com fome, que estão dormindo com sede, com frio, que não tem roupa, e Deus tem me mandado ajudar, dar comida, dar roupa para esses africanos. Eu não consigo dormir, eu tenho orado a Deus, só que para eu conseguir alimentar os africanos, para eu conseguir levar roupa e comida aos lugares mais longínquos da África, eu preciso que Deus me dê um transatlântico, para levar containers e containers de comida e de roupa. Eu preciso que o Senhor também me dê aviões cargueiros. E eu preciso de um canal de televisão para mobilizar toda a América. Quando ele terminou de pregar, os crentes olhavam um para a cara do outro e diziam: é Alzheimer. Não podemos deixar ele pregar mais. Com 83 anos. Ele está falando em avião transatlântico. É Alzheimer. Não dá. Sabe o que aconteceu? Aquele homem não baixou a guarda. 6 anos depois. Aliás, ele tinha 83 anos. 83 anos. 6 anos depois. Com 89 anos de idade. Esse homem tinha um transatlântico pago à vista. 3 aviões cargueiros e 6 canais de televisão. E com 89 anos, esse homem fundou uma organização não governamental, uma das maiores que existem hoje ainda na Terra, e ajudou milhares e milhares e milhões de pessoas, porque um dia esse homem ousou sonhar, independente da idade que ele tinha. Você está entendendo essa palavra? Essa palavra é para você. Ainda que a sua vida esteja como ossos secos, ainda que você olhe para a sua situação e diga para você mesmo: eu não tenho condições, não há a menor possibilidade, não tem jeito, realmente não tem, mas para o teu Deus, todas as coisas são possíveis àquele que crer. Você pode glorificá-lo nessa noite. Aleluia. Sabe, eu entendo muito que
Os sonhos realmente são uma linguagem de Deus. Deus falou a Abraão através de sonhos. Deus fez Abraão sonhar. Deus fez Jacó sonhar. Deus fez José sonhar. Deus fez Salomão sonhar. Quem para de orar, para de sonhar. Talvez se você parou de sonhar, é porque você não está orando mais. É porque você não está gastando mais a sua vida com Deus. Porque é impossível, não tem como desconectar, não tem como divorciar oração de sonho. Quem ora, sonha. Diga comigo, quem ora, sonha. E sonha. Sabe o que as pessoas mais precisam? De alguém que acredite nelas. Sabe, gente para criticar a gente para apontar o dedo, falar que não vai dar certo. Tem as pencas. Mas a gente deve andar com quem acredita na gente. A gente deve andar com quem se importa com a gente. Com gente que nos motiva. Gente que diz, olha, você pode estar um vale de ossos secos, mas Deus é poderoso para soprar sobre você e mudar toda a história. Mudar toda a história. Deus é poderoso para isso. Eu e você precisamos entender isso. Sabe, existem sonhos que estão no seu coração, que não são sonhos seus. Existem sonhos que são sonhos seus. Sonhos egoístas, que só dá você em todas as áreas. Mas existem coisas que Deus plantou dentro do seu coração. Que Deus plantou dentro de você. Dentro de você. Que não é coisa sua. Primeiro porque quando você olha para isso, você fala, não tem jeito, é impossível eu conseguir fazer isso, é impossível. É justamente essas coisas que eu costumo dizer, elas são de Deus na nossa vida. Quer encontrar a Deus? Então procure fazer coisas que são bem mais altas e relevantes do que você, e você o encontrará, porque é lá que Ele está. Porque quando você alcança, você e todo mundo diz, só Deus na vida dele, ninguém podia ter feito isso. Só o Senhor, só o Senhor. Pastor, mas como que eu faço isso? O mesmo que o profeta fez. O que o profeta fez? Ele começou a andar entre os ossos. E quando ele andava ali entre os ossos secos, ele começou a chamar a existência. Ele começou a chamar a vida. Ele chamou a carne, ele chamou os nervos, ele chamou o espírito, para que entrasse naqueles ossos. Sabe, a Bíblia nos diz, lá em Romanos capítulo 4, versículo de número 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Diga comigo, chama as coisas que não são, como se já fossem. O que na sua vida que ainda não é, que você precisa chamar e agir e se comportar como se já fosse? É isso que a Bíblia está te ensinando. Para você fazer do seu vale de ossos secos, criar vida, ressuscitar, começa a chamar as coisas que não são, como se elas fossem. Como se elas fossem. Esse é um processo que Deus nos ensina. Não havia nervos, não havia carne, não havia pele, muito menos vida sobre aqueles ossos. Mas Deus mandou o profeta chamar essas coisas como se elas já existissem. Pastor, mas Deus não mandou eu chamar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Se essa coisa está no seu coração, é provável que é de Deus. E Deus se colocou no seu coração. Ele é poderoso para fazer aquilo também acontecer. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Eu estou orando por Portugal. Deus, Portugal precisa. Senhor, nós precisamos de entrar em Portugal. Eu comecei a falar, Deus, eu não estou entendendo mais esse povo. Nós entramos para os países da América do Sul, mas ninguém nessa igreja aprende a falar espanhol. Eu não vejo esses jovens falar que estão fazendo curso de inglês. Eu falei, então, estou achando que o senhor está querendo a gente em Portugal. Porque não é possível que esse povo não sabe falar português em Portugal. Você já parou para pensar nisso? Tem alguém aqui? Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite?
Nós já estamos com 4 famílias em Portugal. Nós já estamos com 2 células em Portugal. E eu gostaria muito de estar olhando para o pastor de lá aqui nessa noite, ou para a pastora. Chame a existência. Independe daquilo que você tem, independe da sua circunstância, independente da sua saúde, independente de tudo aquilo que você possui, chame a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Chame a existência sobre a sua filha, sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, e comece a se comportar como tal, como se já fosse. E eu fico pensando, quantas vezes a palavra profetizar aparece nesse texto? Profetizei, profetizar aqui, quantas vezes? Sabe, há uma repetição. Por que há uma repetição? E você precisa entender isso. Porque todos os dias, quando você levanta, ou quando você vai se deitar, ou no meio do dia, ou toda hora, sei lá. Mas você precisava muito chamar a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Tem gente que pensa que oração é assim, você faz agora, pum, acontece. De fato, em muitas situações são assim. Mas a Bíblia mostra que nem sempre é assim. Quando Elias orou por chuva, quando Elias orou por fogo, ele orou 8 segundos, eu já falei sobre isso aqui. Mas quando ele foi orar por chuva, ele teve que fazer 7 orações. Jesus orou por muitas situações de uma forma muito rápida. Mas no Getsêmani, ele orou 3 horas, 3 períodos de 1 hora cada. E da última vez, ele chegou e disse: Pai, seja feita a tua vontade. A parábola da viúva que importunava o juiz, cuja a mensagem principal é: não pare de insistir naquilo que você precisa, ore a Deus constantemente. Deixa eu te falar uma coisa, você já chamou a existência aquilo que você precisa hoje de manhã, hoje à tarde, hoje à noite, ontem, a semana passada? A Bíblia diz: pedi. Não é só pedir. Pedi. Batei. A Bíblia manda nós pedirmos, batermos, buscarmos. Nós perdemos a guerra muitas vezes, é por falta de persistência, por falta de insistência, por falta de perseverança. Por várias vezes foi dito: profetiza. Essa falta de perseverança em insistir é que nos faz viver uma vida sem realização de milagres. Nem sempre as coisas acontecem de uma hora para outra. Jesus mesmo, um dia ele orou por um cego, e o cego enxergou. Depois ele orou para o outro cego, e o cego não ficou curado imediatamente. Que vez? Vejo homens como árvores que andam. Jesus orou pela 2ª vez. E agora? Agora eu vejo perfeitamente. Os leprosos, que Jesus disse: vocês estão curados. Eles saíram dali leprosos. E até chegarem ao sacerdote, é que a cura foi acontecendo no processo. E o cego do tanque de Siloé, que Jesus então cospe no chão, faz um barro, passa nos olhos e diz: vai ao tanque e lava. Eram 2 quilômetros de distância, e o cego saiu cego dali até eu chegar lá onde é que é, tateando. Foram 2 quilômetros pensando: será que eu vou ser curado mesmo? Será que sim? Será que não? Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Mas o fato foi que ele fez. O fato foi que ele não desistiu. O fato que ele foi até onde ele foi mandado ir, e ele chegou lá. E quando lá ele lavou seus olhos, ele foi curado. Mas entre o toque de Jesus e as águas do tanque, foi um período de 2 quilômetros, que talvez foi uma eternidade para aquele homem. Eu e você precisamos dessa clareza. E eu sei que Deus está nos dando uma grande oportunidade.
Eu sei que esses 7 dias que nós teremos agora, são 7 dias de oportunidades para as nossas vidas. São 7 dias que Deus vai escancarar as suas bênçãos sobre nós. Deus vai abrir os céus para que nós possamos entrar e ter momentos preciosos de comunhão com Ele. Quem crê nisso, diga amém. Você crê mesmo? Amém? Você crê? Então repete comigo assim: Deus, se alguém tiver uma bênção vindo em sua direção, nesses 7 dias de consagração, e se ele não tiver disposto a vir e receber, manda para mim. Mas manda mesmo, Deus, porque durante esses 7 dias eu estarei aberto e disposto a receber e a multiplicar todas as bênçãos. Amém? Você crê nisso? Você vai estar aqui mesmo? Eu preciso te ensinar uma coisa. Ezequiel 37:7. E aí eu vou só te ensinar isso aqui e eu vou orar com você. Abre aí. Então profetizei como se ordenou. E houve um ruído. Diga comigo, ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. Diga, rebuliço. E os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Diga, cada osso ao seu osso. Entenda uma coisa. Quando Deus vai agir em nossa vida, nós precisamos entender o processo. Existe um processo. A primeira coisa, quando eu e você começamos a orar, é que acontece um ruído. Como assim, pastor, acontece um ruído? Eu vou te explicar. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, o texto vai nos dizer o seguinte ali. Moisés vai até Faraó e diz a Faraó assim: Deus mandou que você solte o povo dele. E Faraó retruca e diz que não. E ele diz: olha, você precisa soltar o povo de Deus. E Faraó, e portanto Moisés insistiu com Faraó. Faraó diz assim: eu não vou soltar esse povo. E quer saber de uma coisa? Eu vou piorar a situação deles. Porque antes eles tinham, os egípcios pegavam as palhas e jogavam ali no meio do barro, e eles só pisavam e faziam os tijolos. Agora vai ficar pior, só porque você veio aqui. A partir de agora, eles vão ter que colher as palhas, carregar as palhas e jogar as palhas aqui. O que houve? Um ruído. Quando Moisés intercedeu pelo povo, ao invés de melhorar, sabe o que aconteceu? Piorou. Ouça isso. Quando você começar a orar, de fato e verdade, o primeiro sinal que Deus vai te abençoar, sabe qual é? Vai piorar. Vai piorar. Você está entendendo? Quando você começa a orar por um propósito, pastor, meu marido bebe demais. Todo final de semana ele enche a cara. Mas depois que eu comecei a orar por ele, ele começou a beber de segunda a segunda. Eu falei, glória a Deus. Oh, mas como glória a Deus? Piorou. Se piorou, é porque vai melhorar. Quando Moisés foi até lá, Faraó piorou a situação. Houve um ruído. Houve um sinal. Irmão, você está orando por um propósito. Se está piorando, permaneça. É sinal que Deus está te ouvindo. Eu não sei você, mas quando dá uma dor no dente, e você vai no dentista, quando você chega lá de fora e ouve aquele barulhinho do motor, dói mais. Fica pior. Piora. E quando ele então começa a mexer, aí é que a coisa fica encrencada mesmo. Mas depois que ele resolve aquilo, acabou. Mas antes de melhorar, piora. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia diz o seguinte: houve então um rebuliço. Que rebuliço é esse? Capítulo 5 de Êxodo, versículo 20 e 21.
Agora que Faraó piorou as coisas para o povo, aí começou a fazer uma pergunta: mas por que piorou? Ah, porque Moisés foi lá. Ah, mas esse Moisés, olha aí, ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e disseram-lhes: olhe o Senhor por vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó, e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Moisés, outras palavras, Moisés, depois que você foi lá, piorou. Você devia ficar quieto. Cala essa boca sua, fica no seu canto. Olha o que você foi fazer conosco. Sabe o que vai acontecer depois do barulho? Um rebuliço. E que rebuliço é esse? A pessoa que você está tentando ajudar vai se voltar contra você. A pessoa que tinha o problema A, que você estava ajudando ela a resolver o problema A, o diabo vai entrar no meio daquilo, e o problema que era o problema A agora vai passar a ser você. Quem está entendendo do que eu estou falando? Quem está entendendo? Você está tentando ajudar, mas ele não entende. Ele não entende. Moisés estava tentando ajudar, mas eles não entendiam. Por quê? Porque é uma obra do diabo isso. Qual é a finalidade? Fazer você desistir. Quer saber de uma coisa? Eu não oro mais para você então. Acabou. Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Nossa, essa foi lá no fundo do baú. Hein, Totonho? Achei só você aqui, Totonho. Deixa eu te dizer. O diabo vai tentar, primeiro com um barulho, depois com um rebuliço. E é no meio do rebuliço que você fala: eu vou parar. Porque eu estou tentando ajudar. Sabe, eu tento ir com a mão, fulano vem com soco, eu tento ajudar, ele vem com patadas, vem com palavras grossas, vem com agressividade, eu falo em chamá-lo para ir para a igreja, ele me xinga de tudo enquanto é nome. Pastor, o que eu faço? Dê graças a Deus, é sinal, vai melhorar. Se está tendo rebuliço é porque vai melhorar. E depois que passa a fase do rebuliço, aí cada osso junta ao seu osso. As coisas começam a se encaixar. As coisas começam a se encaixar. A minha pergunta para você é: em que fase que você está? Na fase do barulho? Na fase do rebuliço? Ou na fase de encaixar? Vai encaixar, cada coisa, cada osso vem ao seu osso, as coisas vão tomar o seu devido lugar. Então o que eu te digo é, as coisas só aconteceram porque o profeta não se intimidou com o ruído e nem com o rebuliço. Irmão, imagina essa cena. Você no meio de um cemitério, começa a orar e começa a fazer um barulho. Você sai correndo. E o pior é se há um rebuliço, aquele monte de osso começando a voar na sua frente. Aí você fica louco. Mas você permanece, porque depois cada osso vai encaixar no seu osso, e as coisas vão tomar lugar, e vão começar a se encaixar, o quebra-cabeça começa a se encaixar, e Deus começa a te abençoar, e você começa a ver que Deus é poderoso para restaurar os seus sonhos, que Deus é poderoso para levantar um exército num vale de ossos secos. Vamos nos colocar em pé nesse momento agora, e nós vamos orar com muita fé, mas é com muita fé. Você vai orar agora, você vai profetizar sobre o seu vale de ossos secos, você vai lançar palavras sobre ele, você vai declarar a bênção sobre ele, você vai chamar à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Você vai fazer isso agora. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça agora. Eu quero falar com homens de Deus. Eu quero falar com mulheres de Deus, com profetas que estão aqui nessa noite, porque a Bíblia diz que Deus nos separou como um povo zeloso e escolhido por Ele, e a Bíblia também nos diz que Deus nos fez reis, profetas
e sacerdotes. Você é um profeta, é uma profetisa do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos agora, com seus olhos fechados. Você vai olhar para dentro de você. Você vai buscar áreas da sua vida que você não tem conseguido ser feliz, áreas da sua vida que você não tem conseguido se realizar, algo que está incompleto em sua vida, algo que ainda falta muito para você, algo que talvez você já desistiu, algo que você talvez já abriu mão. Alguém chegou para você e disse: desista, abandone, largue isso para um lado, não tem jeito mais. Eu quero que você foque nisso. É nisso que você vai colocar o teu foco agora. Coloque no teu foco nisso. Traga a sua mente agora. Traga a sua mente agora. Começa a pensar nisso. Qualquer tipo de pensamento que você tiver agora, que não seja este, será uma distração. E Deus não abençoa pessoas distraídas. Você precisa ter foco. Estado de atenção agora, na sua mente agora. Comece a visualizar aquilo que talvez seria o seu vale de ossos secos, aquilo que de alguma forma te impressiona, mas te impressiona para baixo, aquilo que tira a sua ousadia, sua coragem, aquilo que te gera timidez, aquilo que quando você se olha, você se acha tão pequeno, tão insignificante, tão sem força. É justamente neste lugar que o meu Deus quer soprar agora. É justamente nesse lugar que o Senhor vai soprar agora. O Senhor vai soprar agora. O Senhor vai soprar. Deus vai começar a soprar sobre o vale de ossos secos. E não se assuste se nessa semana as coisas começarem a piorar, porque vai acontecer um barulho, vai haver um rebuliço, mas se você permanecer fiel, cada osso vai se juntar ao seu osso. As coisas vão começar a tomar forma, as coisas vão começar a acontecer. Pai, em o nome do Senhor Jesus, oh meu Deus, oh Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, ó Deus do profeta Ezequiel, Deus do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Daniel, Deus de João, de Lucas e Mateus, Deus de Paulo, Deus de Barnabé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a Ti nós clamamos e clamamos com veemência nessa noite. Nós clamamos com ímpeto nessa noite. Nós clamamos com toda a energia e com força do nosso coração. E nós dizemos: vento que vem dos quatro cantos, assopra nesse lugar. Assopra nesse lugar. Assopra sobre os sonhos deste homem, sobre os sonhos dessa mulher, deste jovem, dessa moça, dessa criança. Pai, venha.